Eu amo esse hino. Esse é um dos hinos mais fortes para mim. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por sua obra em nossas vidas. Canta só mais um pouquinho esse pedacinho. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Pedimos a ti que o Senhor continue falando conosco esta noite. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, ó Deus. Estamos aqui porque temos sede da tua palavra, Senhor. Estamos aqui porque precisamos de ti. Estamos aqui porque reconhecemos o seu senhorio. Reconhecemos que tudo vem de ti. E reconhecemos que tudo volta para ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Amém, amados? Cumprimenta quem está do seu lado, dando um soquinho de leve, aquele de amizade, não de UFC. E pode se sentar. Eu fico preocupado quando fala assim, cumprimenta seu irmão com um soquinho. Vai que, né? O irmão fala assim, chegou a hora. Descontar tudo. Amém, amados? Nós estamos num tema muito forte na terça a mais. Estou falando muito alto, como é que está aí? Como é que está? Beleza? Muito forte na terça a mais, que é fé e finanças. E todos esses outros dias de terça-feira, eu tenho certeza que foi acrescentado muito. Embora nós sejamos uma igreja que sempre estamos falando sobre dízimos, ofertas, primícias, mas, amados, nós não podemos nos cansar de estudar sobre essa área, como todas as outras áreas. E não vai ser diferente nessa terça a mais agora. Nós vamos abordar um assunto que é muito interessante, para mim fala muito forte, que eu dei o título assim, ó. Entreguei os dízimos e a oferta. E agora? Por que esse tema? Porque equivocadamente há pessoas que estão dentro da igreja que ligam diretamente a bênção na área financeira dele ser entregar o dízimo. Parece que eu vou desconstruir tudo que foi falado. Mas não é. Parece que eu vou falar que é assim, ó, não adianta você, mas nós precisamos saber disso. Porque muitas pessoas estão entregando os dízimos e as ofertas como se fosse, perdão da palavra, como se fosse uma mandinga para eu ter sorte na área financeira. E o contrário também, né? A pessoa, como ela é ligada a isso, né? Ela pensa que se ela não entregar o dízimo, ela vai cair um raio ali fora. Eu não entreguei o dízimo, meu Deus, agora eu vou bater o carro. E nós precisamos entender o que é a verdade, irmãos. A verdade da palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer totalmente a verdade. Se nós não entregarmos o dízimo, realmente nós não estamos de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Tem como eu ser abençoado? Eu pergunto,
tem como você ser abençoado se você não está seguindo aquilo que Deus está ensinando para a gente obedecer? Não tem. Agora, eu entrego o meu dízimo e está tudo certo? Então como é que você me explica? É sim ou não? Aí que está a questão. Deus abençoa? Sim, Deus abençoa. Mas está na minha mão dar sequência à bênção. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Se você conquistar um carro, Deus te abençoou com um carro, certo? O carro é bênção, sim ou não? Eu posso me atrapalhar no mau uso do carro? Sim ou não? Então eu posso atrapalhar aquilo que é bênção de Deus. Vou te dar outro exemplo. Eu quero casar, Senhor. Prepara minha bênção, Senhor. Eu quero casar. E Deus prepara a bênção. Aí você casa, certo? Aí você acha que você não precisa fazer mais nada na sua vida porque você está garantido com a tua bênção. A bênção, irmão, vira um dragão. É ou não é? Porque se eu não cuidar da bênção de Deus, a minha esposa, meu irmão, que dragão feio que dá. Está gravando não, né? Graças a Deus. Mas é verdade. Se eu não cuido daquilo que Deus entregou na minha mão, vai ficar uma coisa muito esquisita. Os meus filhos são bênção. Os teus filhos são bênção. Mas se a gente não cuidar, irmão, é igual o Gremlins, jogou água. A gente tem que cuidar, tem que ficar em cima, tem que zelar, tem que administrar, tem que saber como é que está o coração. E mesmo assim, você cuidando tudo, ainda dá umas coisinhas erradas. Casamento, mesma coisa, irmão. A gente tem que estudar sobre o nosso casamento. Eu estou casado, estou garantido. Tá não, filho. Vai ter que estudar sobre o casamento para manter a bênção e aumentar a bênção. A gente pode aumentar a bênção. Hoje eu sou mais feliz do que no meu primeiro ano de casamento. No meu primeiro ano de casamento, eu era feliz ingenuamente. Estou feliz. Então, hoje eu sou feliz consciente, irmão, sabendo, dando os passos. E mesmo assim, tem hora que eu tenho que parar para ajustar, lubrificar, né, as engrenagens, colocar um olhinho. Amor, está tudo certo, né? Então eu tenho que levar para comer um sushi, né, pastor Diego? Pega lá, leva para comer sushi e tal. Dá uma manutenção no relacionamento. Pois bem, irmão, na área financeira é a mesma coisa. Eu entreguei os 10% que é o dízimo. O pastor Diego me ensinou, o pastor Christian me ensinou, a pastora Raquel, o pastor Marcos, o pastor Lucas, todo mundo que veio aqui ensinou. Aí, Senhor, eu vou ser obediente à tua palavra e vou entregar os 10% para ti, que é o dízimo. E também vou ser ofertante. Então, eu defini lá o que eu vou dar de oferta, tal. Então, eu santifiquei, porque a palavra de Deus diz que o dízimo santifica toda a massa. Por quê? Porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. A oferta, eu estou fazendo multiplicar, porque a oferta é semente. Não, uma outra hora a gente pode até falar sobre isso, mas a oferta é semente. Eu posso semear e colher, é o fator multiplicador. Mas eu tenho que saber o que fazer com o restante que ficou na minha mão. Então hoje nós vamos falar sobre isso. O que eu vou fazer com os outros restantes que ficaram na minha mão? Vamos falar em 90%, né? Vamos simplificar aqui, mas tem oferta no meio. Mas vamos simplificar. Entreguei os 10% para o Senhor. Agora eu tenho que saber o que eu vou fazer com os 90% que ficaram na minha mão. Então, para você que está anotando aí, anote aí, Lucas 14, 28. Primeiro tópico, planejamento. Vamos lá? Vamos fazer de uma forma bem prática, bem rápida, para que a gente tenha um aproveitamento do tempo, né? Lucas 14, 28. Quem pode ler para mim? Achou aí?
Amém. Obrigado, irmã Marlene. Era até o 32, mas eu não te falei, né? Então, tá tudo certo. Até o 32. Anote aí. Lucas 14, de 28 a 32, nós estamos falando sobre planejamento. Qual dentre vocês que antes de construir um prédio não vai sentar, olha só o termo, sentar e calcular. Então, esse item fala sobre planejamento. Se nós, isso aqui está falando de dinheiro diretamente, irmão. Depois, fala sobre a guerra, que é exatamente assim, qual é o tamanho da minha força? Qual é a capacidade de conquista que eu tenho? Se eu não tenho capacidade de conquistar tal coisa, então é melhor eu fazer um acordo. Não é isso que está escrito aí? Você não entende isso? Um primeiro é sobre dinheiro, valor, investimento. O segundo, sobre poder de conquista. Então, o planejamento é necessário, irmãos. Então, assim, entreguei meu dízimo. E agora, o que eu faço com os 90%? Primeira coisa, irmão, planejamento. Então, eu tenho que planejar o que eu vou fazer. Qual é o valor que eu tenho em mãos? O que dá para eu fazer? E aí entra o orçamento familiar, certo? Você vai fazer lá, o pastor Marcos sempre ensina, né? Pega uma planilha, coloca lá, o salário está aqui, eu entreguei e tal, e dízimo, e agora começa aluguel, luz, água, e você vai anotar. O planejamento começa com o orçamento familiar. Depois você vai fazer o que você vai colocar no papel, o que você deseja conquistar neste ano que você vai fazer. Então, todo começo de ano, quem anda com a gente acaba tendo que fazer um planejamento. Porque a gente meio que obriga, se sente pressionado, né? E aí, o que você vai fazer esse ano? Vai viajar? Vai fazer uma viagem, 2 viagens, ou não vai fazer? O que você vai comprar? Qual é o próximo passo? Vai estudar, não vai estudar? Bota no papel. E qual é o valor do teu sonho? Eu quero viajar. Quanto é para você viajar? Coloca no papel. Você vai descobrir que você pode fazer. Você vai descobrir que você pode conquistar e você não estava conquistando porque você não estava fazendo o planejamento. Então, lembra o seguinte, Lucas 14, de 28 a 32, fala em capacidade financeira e força de conquista. Amém? Então, anota aí. Capacidade financeira e força de conquista. Se você tem força para conquistar algo, você vai lá e vai conquistar. Não tem? Negocia. Você vê que interessante? A Bíblia fala sobre tudo, irmão. Amém? Qual é o maior exemplo de planejamento? Eu tenho outros, tá? Mas quando nós falamos de planejamento, de quem você lembra na Bíblia? Quem? Eu escutei um... Fala aí de novo. José. Muito bem. Obrigado, Kirley. Abra a Bíblia em Gênesis 41, nós vamos falar sobre José. Gênesis 41, 33. Abre aí. Agora nós temos uma outra pessoa, que pouca gente lembra dele, mas nós não vamos falar dele hoje. É Neemias. Irmão, Neemias, ele tem uma chance diante do rei. Ele ora, jejua, planteia, e aí ele chega diante do rei, ele é o copeiro do rei. E o rei fala assim, ué, Né, o que está acontecendo? Você não é assim triste? Aí ele fala assim, não estou legal, chefe. Então, o que está acontecendo? O meu povo lá está com os muros tudo destruídos, e os portões estão todos queimados. É sério, Né? Sério, chefe. Cara, o que a gente vai fazer por isso? Neemias tira... Fala assim, se você me mandar para lá, eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, você me manda carta de apresentação, assim, me manda segurança, que eu preciso chegar lá em segurança. Ele já tinha tudo pronto, irmão. Planejamento. Então, anota aí, outro exemplo, Neemias, planejamento. Volta lá para Gênesis, que nós não vamos falar sobre Neemias hoje. Gênesis 41, versículo 33. Esse eu vou ler, tá? Para a gente ganhar tempo e a gente vai
Lembra do sonho do faraó? Lembra, né? 7 vacas gordas. Aí vem 7 vacas magras, engole as gordas e continuam magras. As espigas belas e vistosas, 7. Depois vem as espigas fininhas, magricelas, engolem as 7 gordas e continuam magras. Então, José tem a interpretação do sonho e tem a direção do sonho para o faraó. Esse é o contexto, certo? Então, como a gente está sendo objetivo na parte financeira, então nós vamos ser objetivos aqui, ó. Gênesis 41, 33, José conclui para o faraó o que ele precisa fazer para enfrentar todo esse problema que vem na frente dele, ó. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito, que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo. Ponto, peraí. Acumular significa para nós reservar, guardar, poupar. Mas a gente não faz isso. A gente chega o salário, né? Eu vou dizer aqui, irmão, a gente começa errado, porque a gente não teve educação financeira lá na nossa casa, porque a gente vem também do mesmo jeito. Depois a gente vai para a escola. As nossas escolas não nos ensinam educação financeira e a gente continua fazendo a mesma coisa. Você imagina o seguinte, pega uma geração desses meninos que estão aqui, ó, dos adolescentes, e nós vamos ensinar educação financeira para eles. E vocês vão ver pessoas que vão ser muito bem financeiramente daqui 20 anos. Ah, pastor, demora demais, mas vai chegar. Pelo bem, pelo mal, de qualquer jeito vai chegar. Então, se nós ensinarmos os nossos filhos a administrar o dinheiro, irmão, nós vamos formar meninos e meninas em homens e mulheres que vão ter poder aquisitivo muito melhor do que a gente. Então, aqui, José começa a estabelecer um plano de ação. É um planejamento. Então, olha só. O que José está falando assim, aqui. Faraó, coloca um supervisor, um gerente geral, sobre todos. Coloca supervisores. Tudo que a terra produzir, separa 1/5 de reserva. Irmão, 1/5, na nossa linguagem, para a gente entender, é 20%. Captou aí? 20%, irmão. Eu vou dizer para você que nós deveríamos sobreviver com 70% do nosso salário. Anota aí. 10% eu entrego para o Senhor e 20% eu faço reserva. Pastor, eu não consigo. Começa com 1%, começa com 5%, começa com alguma coisa, até você estabelecer culturalmente na sua mente que você tem que chegar lá. Ok? Então, primeiro item, faça planejamento. Ok? Segundo item, anota aí. Seja fiel a esse planejamento. Não vai adiantar nada, irmão, você fazer um planejamento lindo e maravilhoso e você não seguir este planejamento. Irmão, você está entendendo que nós estamos falando sobre fé e finanças? Então, nós precisamos saber que nós somos crentes, irmãos. Nós somos crentes na palavra, nós cremos na palavra, nós cremos na bênção de Deus, mas vamos ser inteligentes para cuidar daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então, eu fiz planejamento, agora eu vou ser fiel a esse planejamento. Pastor Marcos, como é que faz esse planejamento? Aí já é uma outra história. Se você não sabe, você precisa buscar informações para você fazer isso da melhor forma possível. Porque aí já entra detalhes pessoais, tem que saber como é que está você, quanto você ganha, quais são os seus sonhos, porque a verdade vai ser os seus sonhos. E depois que você estabeleceu esse planejamento, você não pode desviar desse planejamento nem para a esquerda nem para a direita.
Tem que colocar lá no teu quarto, colocar no teu escritório, um lugar que você sempre veja, a tua esposa sempre veja, para onde vocês estão indo. Olha só, ser fiel a este planejamento. Anotou aí, irmão? José foi fiel ao planejamento que ele estabeleceu. Deixa eu te contar o que José fez. Porque nós, irmãos, lembramos, tá? Das 7 vacas gordas, depois nós lembramos das 7 vacas magras, a gente lembra disso. E a gente lembra o seguinte, José salvou o Egito da fome e ponto final, acabou. Porém, eu vou dizer para você, tem muito mais coisa por causa da fidelidade, a inteligência e a administração de José, o que ele conquistou. Olha só, José se tornou escravo na casa de Potifar, certo? Pouco tempo que ele estava na casa de Potifar, Potifar falou assim, caraca, esse é o homem, mano. Ele sabe mais do que eu. E entrega tudo que ele tem na mão de José. E José fez com que tudo na casa de Potifar nunca faltasse nada. Qual é a administração que ele está fazendo? Exatamente essa. A ponto de Potifar não saber nem o que entrava, o que saía da casa dele. Irmão, ele cuidou tão bem das finanças de Potifar, que a mulher de Potifar queria que José cuidasse dela. Mas José não entrou nessa, graças a Deus. Tá, José entrou numa fria por causa da mulher dele, certo? Foi jogado de forma injusta na prisão. O que aconteceu com José na prisão? O carcereiro entrega tudo na mão dele. Por quê? Porque José ficava lá de boa, de braços cruzados? Não, tudo que entregava na mão de José, José aplicava um sistema de administração que fazia aquele negócio render. Ô José, você podia cuidar aí da limpeza, né? Estou vendo que os produtos de limpeza estão sobrando mais. Na semana que você ficou aqui no rodízio, você... Não, pode deixar comigo. O dia que eu deixei você na parte de alimentação, sobrou, todo mundo comeu bem e tal. Paz, vou entregar tudo na tua mão. Quando vê, tudo está na mão de José. E isso faz com que depois ele vá parar lá por causa dos sonhos que ele interpreta. Aí tem a parte espiritual da bênção de Deus em relação à interpretação, certo? Eu vou dizer para você assim, ó, o dinheiro, ele é físico, mas ele tem um lado espiritual. Antes de eu falar para você do que José fez, eu vou falar para você uma coisa. O dinheiro tem um problema de personalidade, irmão. O dinheiro, quando ele vem na nossa mão, você já percebeu? Coloca R$100 na tua carteira. Mas não define que ele... Coloca lá. Primeira parada, você para comprar pão, vai quinzão. A tua mulher pede para você passar na quitanda. O teu filho pede bala, chiclete, biscoito, alguma coisa, você fala assim, é rapidinho aqui. E aí, quando você olha, o 100ão vazou da tua carteira. Então, anota aí de uma forma bem informal, assim, ó, dizendo assim, ó, o dinheiro tem problema de identidade. Por que, pastor, que você diz isso? Porque o dinheiro, ele precisa de alguém que dê um nome para ele, que dê uma morada para ele, e que fale assim, olha, fica aqui que eu vou cuidar de você. Ele fala, ai, graças a Deus, você me chamou. Eu estava sendo maltratado, passando de mão em mão. Mas não, você fica comigo aqui, ó. Aqui você vai ter um nome, você vai ter um lugar para morar. Aí o dinheiro fica com você. Pastor, você está de brincadeira, né? Não. É só você dar nome para as coisas. Quem frequenta a minha casa lá e entra no escritório sabe. Quando entra os valores para eu separar, tudo tem um clipezinho, né? E tem um nome. Pode demorar 15 dias para eu pagar aquele valor, mas eu já separei com clipes e coloquei o nome. O dinheiro tem nome, tem endereço, ele sabe exatamente para onde ele vai. E ele não sai dali. Você não sai, hein? E ele não sai.
Mas deixa o dinheiro sem anotar nada, irmão. Você já experimentou isso? É assim, ó, 200, 300 reais, você coloca assim, ó, e você não coloca nada nele. Quando você vai lá, tem 100. Você fala assim, aonde foi os outros 200? Ele procurou uma identidade. Sabe o que José fez? Anota aí, seja fiel ao planejamento, é o item, anota. Gênesis 47, do 13 ao 26. Estão acompanhando, irmão? Eu sei que terça-feira a gente está cansado, a correria, tem muita gente que tomou chuva aqui, eu também tomei. Tive que descer em casa para tomar um banho e trocar de roupa. Gênesis 47, do 13 a 26, nós não vamos ler, porque eu vou explicar para você em tópicos. Olha só, no primeiro ano, José recolheu toda a prata que existia no Egito e em Canaã. Entenda prata como dinheiro. Dinheiro, toda a prata que existia no Egito e em Canaã, José recolheu. Ou seja, ele vendeu o mantimento e recebeu dinheiro. Ele vendeu o estoque que ele tinha, tirava do estoque dele, porque assim, ó, irmãos, a palavra de Deus diz que eles recolheram tanto que eles deixaram de contabilizar. Eles criaram cidades celeiros e colocavam um administrador lá. Os supervisores corriam às cidades celeiros para saber se estava tudo certo. Chegou um ponto que eles não contabilizavam mais, porque era impossível de se contabilizar a fartura que se tinha no Egito. E aí começou a vir o primeiro ano de fome. O que José fez? A gente tem comida. Foi quanto que é? É tanto. Então tirava e pagava. O primeiro ano, José recebeu toda a prata que existia no Egito e em Canaã. Anotou? No segundo ano, José recebe o rebanho. Contabiliza o rebanho aí, ó. Jumento, cabra, boi, cavalo, camelo, tudo isso era rebanho. José pega tudo como pagamento em troca do alimento. Trigo, cevada, arroz. Tal. Anotou, né? Segundo ano. No terceiro ano, José recebe como pagamento. O pessoal ia comprar, não tinha mais dinheiro e não tinha mais rebanho. Então, tudo bem, assina o papel aqui, ó, passando a tua terra para o faraó. Você tem quanto? Quantos alqueires? Então isso vale X de alimento. Assina aqui, agora a terra passa para a mão do faraó. Então ele comprou toda a terra para o faraó. Toda a terra que existia como propriedade naquela época, nessa região, passou a se tornar do faraó. Terceiro, fomos para o quarto ano. Vendeu, não tem mais dinheiro, vendeu o rebanho, vendeu a terra. O que existe? Eu, minha família, eu tenho 5 filhos bons para trabalhar. Então o que acontece? José comprou essas pessoas e pagou em alimento. Essas pessoas se tornaram escravas do faraó. Está entendendo? Tudo passou a ser do faraó. No quinto ano, agora acabou tudo. E aí? Não, no quinto ano, então, nós vamos dar sementes para vocês vão plantar. E vocês vão colher. Tudo que vocês colherem, vocês vão trazer 20%, porque 20% é do faraó. Você vai ver aí na tua Bíblia que está escrito isso. Então, em 5 anos, José tornou o faraó o homem mais poderoso e rico da face da terra naquela época. Consequentemente, José era assim. Por quê? Porque o rei falou assim, quando eu estiver sentado no trono, aí eu sou superior a você. Mas quando eu descer do trono, não terá nenhuma outra pessoa tão importante e poderosa como você. Então José se tornou rico e poderoso. Então, seja fiel ao planejamento que você fez, como José, e você vai colher os resultados. Está entendendo, irmão? Então, não é só, entreguei o dízimo e agora Deus abençoou tudo. Não, eu tenho que ser fiel àquilo que Deus entregou na minha mão. Maravilha? Estão acompanhando? Vamos para o terceiro item.
invista no que é importante. Abra em Isaías 55, 2. Quem pode ler esse em alto e bom som? Isaías 55, 2. Por favor, um de cada vez, porque senão dá confusão. É. Uau. Só até aí. O que está dizendo aí? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E depois está falando assim, ó, não, vocês não têm que comer nada, vocês têm que fazer jejum. Não. Aí está falando assim, ó, invistam naquilo que é bom e que é proveitoso. A Bíblia é a mensagem que eu digo que é uma Bíblia comentada, ela não é Bíblia, ela, né, ela parafraseia a Bíblia, bonito, né, eu falei? Ela parafraseia a Bíblia, então é uma pessoa que comentou a Bíblia, né? Ela diz assim, ó, por que vocês gastam dinheiro com algodão doce? E que, na verdade, para nós podemos dizer assim, ó, eu vou gastar dinheiro ou investir o meu dinheiro naquilo que é necessário, relevante e construtivo para mim e para minha família. Aquilo, irmão, que não é necessário, não é relevante e não é construtivo, não aplique o seu dinheiro. A palavra de Deus está nos dizendo aí, e olha só, comam do melhor dessa terra. Irmão, Deus é que fez tudo na face da terra, não fez? Então, irmão, as boas coisas Deus nos deu para nós usufruirmos. Eu lembro uma vez a gente foi para Foz do Iguaçu. E a gente estava na cachoeira lá de Foz, as quedas de Foz do Iguaçu e tal. E a Raquel disse que Deus falou com ela, né? Que ela estava assim, aí ela falou assim, Senhor, isso aqui é muito bonito. E a Raquel disse assim, Deus falou comigo naquela hora que eu falei que aquilo era muito bonito. Deus falou para a Raquel assim, pois é, eu estava te esperando, porque eu fiz isso para você. Mas você não vinha. Falei, nossa, Deus. Falei, tá, Raquel, a partir de agora escreve aí no papel onde a gente vai, porque a gente vai. Então a gente tem uma lista lá, irmãos, de lugares que a gente vai. Então todo ano a gente não vai também fazer besteira, né? Mas todo ano a gente separa um lugar que a gente fala, esse aqui é o top, eu quero ir nesse aqui. E aí eu vou em mais outros 4, 5 lugares mais em conta. Porque eu tenho que usufruir o que Deus fez de melhor nessa face da terra que Deus me deu, irmão. Amém? Que tal você fazer isso também? Você manda foto. Amém? Quarto item. Irmão, não tem jeito de eu falar isso aqui pentecostalmente, amém? Podia, né? Porque você... Tá... Não, irmão, isso aqui é raciocínio de inteligência em cima da palavra de Deus. Agora, se quiser, eu boto fogo. Né? Quarto item, irmão, aprenda a fazer reservas. Reserve dinheiro, irmão, pelo amor de Deus, não ande no limite, não anda, a gente costuma dizer assim, não anda no talo, irmão, pelo amor de Deus. Os imprevistos, eles vão acontecer, acontecem. O carro quebra, irmão, pode ser novo, você passa num buraco, passa numa guia, pega, não é não? Pega uma chuva dessa, irmão, vai vindo no carro, passa uma poça assim, ó. Aí você fala, Jesus, foi o eixo, foi tudo, foi bandeja, foi rolamento, foi a roda. Irmão, uma vez eu peguei um buraco que a roda do meu carro ficou assim, ó. Um V assim, ó. Falei, credo, a roda chega a ficar assim? Ficou, irmão. Então, se eu não faço nenhuma reserva, como é
que eu vou conseguir resolver problemas imprevistos. Eu estou sempre na... Irmão, tem gente, a gente vai falar sobre isso, mas tem gente que, eu tive um aumento. Glória a Deus! Eu fui 3,5, eu fui para 5. Glória a Deus! Agora eu já troquei de carro, já fiz uma prestação, eu estou indo até para os Estados Unidos. Mas com 1.500 a mais no mês, você está fazendo isso? Por quê? Porque o sujeito está acostumado a andar no limite para depois, ficar devendo. Então não é assim, irmão. Então aprenda a fazer reservas. Pastor, cadê a base bíblica para fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual foi a técnica que Jacó utilizou para enriquecer cuidando do rebanho do sogro? Você vai ler lá na Bíblia, tem a técnica da vara, né? Que até hoje é um mistério para muita gente. Quando eu encontrar com Jacó, eu vou perguntar isso para ele. Mas tem uma fala lá, pastor Diego, que me chama muita atenção. E Jacó reserva, põe à parte, guarda. Essa fala me chama mais atenção, porque ali se tornou o salário real dele. Então nós precisamos entender, irmãos, que fazer reservas, guardar, é bíblico. Eu não enchi vocês de versículo hoje, porque eu pensei assim, é muito pouco tempo, então nós vamos ser objetivos. Mateus 25, 15 a 28, você vai entender, irmãos, que Deus, dentro dos princípios dele, ele até mesmo cita banqueiros para você guardar o teu dinheiro e fazer um investimento a juros. É sério, pastor? Sim. Primeiro, trabalhar e ganhar. É bíblico. Então, entregou 10, ganhei mais 10, está aqui, multiplicou. 5, eu ganhei 5, está aqui mais 5, entreguei para o Senhor. E o que ganhou 2? Enterrou. Quando ele vai fazer um acerto com o Senhor, ele diz assim, por que então, pelo menos, o santo de Israel, você não entregou dinheiro para os banqueiros? Porque pelo menos ia render os juros. Então, se é pelo menos isso, irmão, por que a gente não faz pelo menos isso? A gente não faz. A gente fica só com os talentos, só com aqueles talentos. Então, irmãos, guardar, fazer reserva, é necessário. Pastor, como é que eu faço isso? Existem técnicas para você fazer isso. Sabe, irmãos, eu costumo ensinar as pessoas a fazer reserva da mesma forma que a gente faz dízimo, para a gente ser fiel a Deus. Como, pastor? Defina. Comece com 5%. Pastor, é muito pesado, eu acho que não vai dar conta, eu acho que eu não vou pagar aquela luz, a água eu não vou pagar. Então, faz 3%. E aí, pega aquele dinheiro e coloca num lugar, irmão, e você dá um nome para aquele dinheiro. Você pode chamar de reserva, você pode chamar de viagem, você pode chamar de qualquer coisa, mas reserve e dê um nome para aquilo. E lembra que eu falei que o dinheiro precisa ter nome porque ele tem um problema de identidade? Fez isso, dá um nome e guarda. Você vai se surpreender. Amém? Que horas são? Glória a Deus. Quinto item, não valorize demais o dinheiro. 1 Timóteo 6, 9, 10. Abre aí. Olha só, no entanto,
Os que ambicionam ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na própria desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Irmão, essa passagem, ela fala com tanta riqueza dos problemas de você focar no dinheiro e dar mais valor ao dinheiro do que é devido. Então é assim, ó. Primeiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu não posso amar o dinheiro. Eu posso usar o dinheiro. Eu posso ter dinheiro. Jesus disse assim, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas por que, pastor? É pecado ser rico? O que vocês acham, irmão? É pecado ser rico? Não. Mas nós bloqueamos isso dentro de nós, irmão. Porque assim, ó, Deus, a Bíblia falou que eu não posso amar o dinheiro, então eu não posso ser rico. Não. Eu posso ser rico e não amar o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, irmão, nas nossas mãos. Eu não posso dedicar um amor ao dinheiro, porque aí eu caio em ciladas por causa do meu coração. E aí a concupiscência do meu coração vai vir à tona. Irmão, você quer conhecer uma pessoa, dá poder e dinheiro para ela. Tudo que está escondido, vem à tona. Porque o sujeito fala assim, eu estou pagando. Aí você fala assim, oxe, mas só porque está pagando, teu dinheiro é diferente do dinheiro ali? Não, mas eu pago até mais, que é para você. Não estou pedindo para você pagar mais. Então, o dinheiro, quando ele sobe a cabeça da pessoa, a pessoa se torna arrogante, prepotente, acha que pode fazer todas as coisas, tal. Mas ele colocou o dinheiro num patamar que é o próximo item, que é não seja servo do dinheiro. Então, eu não posso amar o dinheiro e eu não posso colocar o dinheiro como meu senhor. Seja senhor do seu dinheiro. Não seja servo do seu dinheiro. Existe um ditado popular entre o pessoal que lida com finanças que diz o seguinte: o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Anota essa aí, irmão. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Ele deturpa a pessoa. Então, quando o dinheiro manda na pessoa, ela faz horrores, atrocidades. Mas, se nós aprendermos a colocar o dinheiro como serviço de nós, passa a ser bênção. Então, veja bem, eu tenho que planejar a minha vida financeira. Segundo, eu preciso ser fiel a esse planejamento, certo? O exemplo que eu dei, José. Depois, invista naquilo que é importante. Então, irmão, quer um exemplo de coisas que não são importantes? Irmão, por que a gente está gastando com lanche excessivamente? Captou, hein? Ah, pastor, mas defina, irmão, não é proibido comer lanche sempre, mas, perdão, não é proibido comer lanche, mas sempre? Só faltou a vírgula. Então aí eu passo a ter problemas na área financeira porque eu não estou conseguindo administrar o meu dinheiro, não é porque Deus está me amaldiçoando, eu estou amaldiçoando aquilo que ficou nas minhas mãos. Então, eu tenho que saber aonde eu posso ir e o que eu posso fazer. Eu fiz esse planejamento, agora eu sou fiel a esse planejamento. Estou seguindo o planejamento dentro das minhas
condições. E quando eu faço isso, eu tenho que saber que dentro desse planejamento eu preciso separar valores de reserva para eventuais situações emergenciais. E eu preciso saber que quando eu tenho um projeto, eu dou um nome para aquele projeto e eu começo a investir pouco a pouco naquele projeto e eu vou conquistar aquilo. Depois que eu coloquei o dinheiro no lugar certo dele, eu não posso valorizar o dinheiro demais. Ele é uma ferramenta. Eu não coloco ele como meu senhor. E ele é que é meu servo. Agora eu preciso obedecer uma regra básica. Não gastar mais do que eu posso. Romanos 13, 7 e 8. Eu já estou concluindo aqui, irmãos. Romanos 13, 7 e 8. Dai a cada um o que lhe é devido. Então, quando a pessoa pergunta sobre imposto, aqui está a resposta. Se é devido, então devolve para ele. É imposto, irmão? Então paga. Dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Irmão, quando a gente fica devendo? Quando a gente gastou? Demais. Além do nosso salário. A ninguém ficais devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, irmãos, é diferente, pastor, mas então eu comprei um carro financiado, eu estou devendo esse carro. Irmão, uma coisa é você financiar, eu tenho observações para se fazer do financiamento também, mas não vamos ser muito detalhistas, né? É uma das formas de você conquistar. Se eu falo, o Eduardo me vendeu ele me vendeu uma bicicleta, e eu quero fechar esse negócio com o Eduardo, mas eu preciso dar uma resposta para o Eduardo hoje, e eu falo para o Eduardo, a bicicleta é minha, quanto custa? 7 mil, né? 7 mil. Só que eu não tenho esse dinheiro agora, porque vai entrar um valor para mim, eu vou te pagar no mês que vem, pode ser? Se o Eduardo concordar, existe um acordo aqui. Maravilha? Então, eu tenho uma forma de pagamento que foi acertado aqui, está tudo certo. Aí eu falo assim, eu não vou comprar, porque eu não posso dever, o pastor Marcos falou que eu não posso dever. Não, eu tenho um acordo aqui. Aí eu posso chegar para o Eduardo e falar assim, Eduardo, 7 mil reais, eu vou te pagar em 10 parcelas vou te pagar um pouquinho mais, Eduardo, 720 reais, pode ser? E o Eduardo fala assim, não, para mim fica bom. É um planejamento, irmão? É. Então, eu estou conquistando aquilo que eu quero como sonho e este valor está dentro do meu orçamento. Então, não está errado. Então, eu faço essa compra, está tudo certo. O que não pode, irmão? Eu combinei com ele 30 dias, chegou nos 30 dias, sabe o que é, Eduardo? O dinheiro não entrou ainda, mas você fica tranquilo, viu? E aí eu enrolo o Eduardo. Já sou devedor? Então, aí eu já estou com um problema em relação ao que a Bíblia me ensina. Amém, irmãos? Agora, assim, pastor Marcos, o que você acha de financiamento? Eu vou falar para você, depende. Você está entrando num financiamento com juros absurdos. Será que não tem uma outra forma de você conquistar isso que você quer sem pagar esses juros absurdos? Porque, irmão, é questão de avaliar o que eu posso e o que eu não posso. E qual a importância disso? Por exemplo, pastor, eu preciso de um carro, porque minha família precisa de um carro tal, e eu tenho 15 mil reais, eu vou comprar um carro de 50, mas eu vou parcelar o restante, e eu ainda estou trabalhando de Uber, então eu vou usar o carro para trabalhar no Uber, tal. Está dentro do orçamento, sim, pastor, eu vou ganhar tanto de Uber, vou isso, Tá certo. Irmão, não tem outra forma de você fazer isso, mete as caras. O juros é coerente? É. Então eu quero fazer isso. Então vai, irmão. Que não pode,
é no meio do caminho você falar assim, não quero mais brincar essa brincadeira. Aí você se torna inadimplente. Então isso não pode. Deixa eu te falar uma coisa, Provérbios 22:7 diz o seguinte, aquele que eu peguei emprestado, e aquele que eu devo, eu me torno escravo dele. Então, quando nós temos dívidas, irmãos, nós temos que lutar diante de Deus para dizer assim, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. E a gente sair fora disso. Por quê? Isso dentro da igreja, tá, irmãos? Por isso que eu estou falando. O que eu estou fazendo com meus 90%? Dentro da igreja isso está acontecendo. Nós temos pessoas que estão com depressão, pessoas que estão destruindo o casamento, pessoas que estão pensando em se matar, pessoas que já perderam a alegria de trabalhar, porque está devendo demais. E isso é bênção, irmão? De forma nenhuma. Aí vem o pastor Diego aqui. Desculpa. Mas, irmão, você tem que entregar o dízimo. O sujeito está lascado. Está detonado. Está destruído. Veio de casa moído. A fé está abalada. Discutiu com a esposa. Aí chega aqui, falou em dízimo. A cabeça dele vai crescendo. Aí entristece ele e ele volta para casa porque ele fala assim, eu não presto, nem o dízimo eu entrego. Agora, irmãos, Deus precisa do nosso dinheiro? O que você acha? Não, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas o princípio da obediência é que vai me gerar todas as outras bênçãos. Então, dentro da igreja está acontecendo o quê? Muitas pessoas estão endividadas. E nós temos que lutar para sair dessas dívidas. Como, pastor? Voltando no primeiro passo aqui, ó. Volta no planejamento. Pastor, mas a minha dívida é impagável. Eu vou dizer para você, não tem dívida impagável. Diante de Deus não tem dívida impagável. Se você se aplicar diante de Deus e buscar uma estratégia de Deus, Deus vai dar uma maneira para você pagar a sua dívida e sair da escravidão que está oprimindo o teu coração. E eu vou dizer para você, quando você coloca isso diante de Deus, vai acontecer o que aconteceu com o povo que saiu do Egito, que era escravo. É a continuação dessa história aqui, irmão. Então você precisa colocar diante de Deus que você quer se libertar na vida financeira. Ao lado pentecostal já começa a florar, né? Qual foi a última coisa que Faraó falou para Moisés? Para Moisés falar assim, Moisés, vai. Mas deixa aí os animais. Deixa as mulheres também e as crianças. Moisés falou assim, negativo. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Ah, pastor, mas o que significa isso? Que o inimigo, a última coisa que ele quer que converta na tua vida é o teu bolso. Porque ele fala assim, o homem quer ir para a igreja, ou a mulher, deixa a mulher ir para a igreja, mas eu seguro o homem em casa. Ou o contrário. Depois ele quer impedir do casal estar na igreja servindo a Deus. Ele arruma, você já percebeu, irmão, o sujeito entra na igreja, é abençoado, o emprego parece que faz assim, ó. Aí o sujeito começa a trabalhar demais, e aí, não pastor, mas é que agora que eu estou ganhando dinheiro, então eu estou trabalhando até, né, e eu recebi um aumento e uma promoção. Então o inimigo está assim, ó, eu vou segurar esse sujeito agora. Está na igreja, tudo bem, pode ficar na igreja, mas eu vou dar mais trabalho para ele. Parece ser bênção, mas ele começa a semear na vida financeira para tentar amarrar o sujeito de estar na igreja.
Então, quando Moisés recebe essa proposta do faraó, o faraó fala assim, ó, tá bom, Moisés, tudo de boa então, eu entendi, você quer adorar esse teu Deus aí, né? Mas deixa então o gado aqui, deixa as mulheres e as crianças também, vai só os homens. Negativo. Nenhuma unha vai ficar no Egito. É por isso que eu digo, irmão, que nenhuma dívida é impagável diante de Deus. Você pode dizer na tua oração diante de Deus, Senhor, eu não aceito que nenhuma unha fique no Egito. E aí Deus começa a reverter a sua situação. Mas a gente tem que se posicionar, porque Moisés, ele não falou assim para o faraó, ah, tá, entendi. Então tá bom, então eu vou, depois vem buscar eles então. Não. Nós temos que crer que nosso Deus é milagroso. Nós cremos que Deus cura câncer. Nós cremos que Deus dá vista aos cegos. Nós cremos que Deus arruma casamento, até para os feinhos, Deus arruma os casamentos. Deus abre portas. Deus resolve os nossos problemas. Mas quando fala em nossas finanças, a gente acha que Deus nunca vai fazer nada na nossa vida financeira. Eu vou dizer uma coisa para você. O primeiro princípio, que é honrar o Senhor com os nossos dízimos, cumpra ele. E comece a praticar todos os outros passos desse aqui. E eu vou dizer para você, mais cedo ou mais tarde, você vai estar numa situação financeira muito melhor do que antes que você praticava isso. Amém? Crê nisso? Pois o milagre só vai acontecer, irmão, se você crer. Então, hoje, é aquilo que eu falei, né? Não é, mas é aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho que saber o que o Senhor entregou na minha mão. Obedecendo a esse princípio, eu vou fazer isso. Você quer ver um exemplo, irmão, que eu sempre dou para as pessoas? Ó, para a gente finalizar, tá? E quem é acompanhado por mim sabe desse exemplo que eu dou. Uma pessoa passa lá no teu serviço às 8 horas da manhã e você não tomou o seu café. Aí você vai lá e compra uma coxinha e toma um suco. Uma coxinha R$3,50 e um suco R$2,50. Deixa eu fazer essa conta para você, irmão. Dá R$6 por dia, todos os dias que a pessoa vai lá e... Seisão? O que é seisão, pastor Diego? Eu tenho seisão para... Ó, eu tô lascado, mas seisão eu tenho, brother. Não é assim que as pessoas falam? R$6. Ele trabalha de segunda a sábado. Então, são 6 dias, certo? 6 dias, 12 dias, 18, 24. Por mês. Vezes 24. Dá 144. O sujeito bate no peito assim e fala assim, mas eu tenho 144. Aí eu pergunto assim, você já viajou com a tua família? Aí a pessoa fala assim, não viaja X tempo. Aí eu falo assim, vamos multiplicar isso por 12? Quanto você acha que deu? R$1.728. No ano. Hoje, eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim, vixe, pastor. Dizer da pessoa, assim, tô lascado. Faz a conta de tanto para mim aí, que todo dia eu compro tal coisa. Eu fiz para a pessoa. Deu R$2.000 no ano. E a pessoa falou assim, e eu nunca fui para uma chácara com a minha família. Falei, pois é, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Está entendendo, irmão? Vamos ficar em pé?
A nossa proposta é ensinar, à luz da palavra de Deus, sobre fé e finanças. Amém? Nós somos inteligentes, irmãos. Diz assim, ó, eu sou inteligente. Deus me deu inteligência. E a palavra me ensina. Então vou praticar. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você. Talvez você não esteja numa situação ruim, ou talvez esteja. Talvez você esteja com dívidas. Eu vou dizer para você, coloca isso diante de Deus. Talvez você não esteja numa situação de dívidas, mas o teu salário é ali na rapa do tacho, né? Não sobra para nada. E talvez esteja sobrando dinheiro para você e você esteja gastando naquilo que não é pão. Então, em todos os casos, eu tenho um conselho para você. Aplique esses passos que eu falei para você hoje. E dê o nome para o seu próximo projeto. E daqui a um ano você me fala se você não realizou ou não. Essa bênção demora um pouco mais, né, Cristiano? A gente tem que esperar um ano, não tem jeito. Não é orou aqui e aconteceu. Mas eu tenho certeza disso que eu estou ensinando para vocês. Eu estou tranquilo, porque eu creio naquilo que Deus falou no meu coração. Eu vou dizer uma coisa. Há 15 anos atrás, Deus me deu essa palavra de José aqui. E Deus me alertou, me abriu os olhos. E eu escrevi isso aqui há 15 anos atrás. E eu comecei a aplicar na minha vida. Eu posso dizer para você que o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem me ajudado. O Senhor tem sido bom para comigo. E a parte de dízimos e de ofertas, eu tenho a liberdade de ensinar. Porque eu sou praticante. Então, não me pesa nada eu falar. Porque o Senhor confirma no meu coração aquilo que Ele me ensinou e que eu tenho praticado. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que os Teus ensinamentos